A Graham Investimentos promoveu uma palestra exclusiva destinada a clientes e convidados do escritório, com a participação do head de alocação da XP Investimentos, Rodrigo Sgavioli, que compartilhou seu conhecimento e traçou um panorama atual das projeções para a economia brasileira e das perspectivas para o cenário macroeconômico. E nós vamos conversar com o Rodrigo Sgavioli, que é sócio e head de alocação da XP. Está aqui em Erechim hoje para uma grande palestra, onde você vai investir o seu dinheiro em 2025. Rodrigo, bem-vindo a Erechim pela primeira vez. Obrigado, um prazer estar aqui, é um prazer estar junto dos clientes e da população de Erechim, para a gente tentar mostrar um pouquinho do que nós estamos enxergando para o cenário macroeconômico global, o que a gente enxerga de desafios aqui para o Brasil, também o que está dando certo, mas principalmente tentar conectar como isso vai impactar nos portfólios de investimento de todos os clientes. O mercado anda instável, a gente não sabe se investe em renda fixa, em ações, em aluguéis, enfim. A moeda está desvalorizada e aquele medo bate na nossa porta. Qual é a resposta para essa minha pergunta? Você sabe que parece que você viu já o conteúdo do meu painel, porque eu vou falar muito sobre a importância da diversificação. E por que a diversificação é muito importante? Porque a gente não sabe de onde vêm as próximas crises. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Então eu diria que diversificar para um portfólio, para um investimento de longo prazo, é a forma de você ter humildade intelectual de saber que você vai ter um pouco de cada tipo de investimento para que você extraia o melhor deles de uma forma combinada. Muitas pessoas investem em criptomoedas. Para outros, ela é um perigo. O que você pode falar sobre este tema também, que é um assunto bastante importante, né? Sim, eu posso dizer que é um tipo de ativo, um tipo de investimento muito recente. Ainda existe muito a ser analisado para a gente tentar entender qual é o preço que isso pode ter ao longo do tempo. Verdade é que, como um investimento novo, o que a gente recomenda é que, você não pense que é para todo mundo. E principalmente é importante estar perto de um assessor para ele entender qual é o tamanho dessa exposição que você tem que ter na sua carteira. Porque o segredo, muitas vezes, de um tipo de investimento é o tamanho. Que a gente já sabe, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Algumas pessoas têm medo de investir em ações justamente por causa dessa flutuação do mercado. E deixam o dinheirinho que economizam aí a vida toda lá na poupança. Será que essas pessoas deveriam arriscar um pouquinho? Eu acho que essas pessoas também têm que estar muito atentas ao risco de não tomar risco. Quando você deixa de tomar algum tipo de risco no mercado financeiro, ao longo do tempo você vai deixar dinheiro na mesa. Então, principalmente, se você acha que o teu dinheiro rendendo em CDI ao longo de muitos anos faz o teu patrimônio chegar onde você quer, muito bem. Mas se não faz, você precisa tomar algum risco, que pode ser um risco controlado, mas ao longo de muitos anos, isso vai trazer um efeito no juro composto muito importante para você ter um patrimônio que você deseja. Aqueles cursinhos que geralmente a gente vê na internet, aquelas dicas de investimento. É melhor olhar aquilo ou procurar o nosso escritório da Graham aqui em Erechim? Olha, sem dúvida, ter um assessor por perto, olhar dados, mais do que você ficar, ainda mais no mundo de hoje, super conectado, toda hora olhando informações que você não vai saber, talvez, distinguir o que é sinal do que é ruído. Então, ter uma pessoa para te ajudar e, de fato, tentar estar perto da informação mais pura possível, do dado mais puro possível, sem dúvida, é o melhor caminho para você investir melhor por muitos anos. Continuamos investindo no Brasil ou, de repente, arriscamos e investimos no mercado internacional? Que tal os dois? Eu acho que um portfólio bem diversificado, ele leva em conta que o Brasil nos últimos 2 anos, com todos os riscos que vem apresentando, os ativos brasileiros vêm ficando mais baratos. Você falou do câmbio, falou da bolsa, eles estão muito baratos, vão oscilar bastante, mas é importante que o brasileiro cada vez mais comece a entender a importância dele ter um pedaço do investimento dele em dólar. É a moeda mais forte do mundo, é de fato um investimento diversificado em relação aos nossos ativos, então é o que vai garantir, inclusive, que ao longo do tempo você não perca o seu poder de compra. Aluguéis, é vantajoso? Olha, se você tiver alguém para te auxiliar na parte imobiliária, em ativos reais, em tijolos, olhando para o patrimônio como um todo, eu acho importante você ter um pedaço. Eu acho que tem grandes desafios que as pessoas menosprezam, que é principalmente ter essa visão sobre qual é o bairro, qual é o tipo de imóvel, a administração, você olhar como é vacância de tudo isso. Então são tantas variáveis
que se você não tiver o conhecimento específico, que tal você ter o mesmo tipo de investimento, só que através de fundos imobiliários? Pode ser um caminho, mas sem dúvida ter um pedaço de investimentos imobiliários, seja via tijolo ou seja via fundos de investimento, a gente acha que é um bom tipo de investimento. Você é uma pessoa que palestra em vários lugares aí do Brasil e acho que até internacionalmente. Estar em Erechim, no interior do Rio Grande do Sul, trazido por um escritório, Graham Investimentos, que atingiu 1 bilhão de custódia. O que isso significa? Olha, pra gente é um prazer perceber que numa cidade rica culturalmente, né, em termos de trabalho, de pessoas como Erechim, você tem um trabalho como o da Graham, que aproxima o investidor da informação, que aproxima o investidor das grandes decisões, como você falou, que estão sendo tomadas em Wall Street, na Faria Lima. Então é muito importante que a gente consiga estar aqui trazendo aquela informação pura que eu comentei, para que as pessoas entendam e tirem suas próprias conclusões, junto com os assessores, de o que é melhor para o portfólio dela. E não ficar só seguindo influenciadores, que não tem demérito, mas as pessoas precisam cada vez mais ter senso crítico com a informação mais pura possível. Obrigada por estar aqui, obrigada por essa entrevista e que a gente possa ter um pouquinho mais de esperança aí no mercado econômico e que essa desaceleração que está acontecendo no momento mude aí e que os ativos comecem a melhorar e a gente se sinta também mais seguro em realizar novos investimentos. É isso, sempre torcendo para um Brasil melhor, mas sempre você consegue investir independente do cenário macroeconômico. O evento, realizado no Polo de Cultura de Erechim, também celebrou a marca de 1 bilhão sob custódia do escritório, conquistada ainda no ano de 2024. Na oportunidade, conversamos com o fundador do escritório em Erechim, Adevaldo Santos. Há 16 anos atrás, em Erechim, nasceu a Graham Investimentos. Através do seu Adeval, um guru da Bolsa que trabalhou na Bolsa de Valores em São Paulo e trouxe toda aquela expertise aprendida durante muitos anos para ajudar a todos nós a guardar aquele dinheirinho tão suado. Seu Adeval trouxe a Graham para Erechim, trouxe um escritório e ensinou as pessoas a economizarem, a guardarem nem fosse um pouquinho por mês. Então, lá em São Paulo, quando eu comecei, as pessoas queriam que eu não acreditasse que investir pouco, a pessoa prosperava. E eu fui contra essa mentalidade, né? Eu acho que quando você acredita e quer prosperar, mudar de vida, não importa se é R$200, R$500, R$1.000, o que te sobra de você investir em boas empresas, em bons investimentos, você vai prosperar. E poder fazer isso pela essa região que me acolheu, que me deu tanta oportunidade de ver esses jovens, essa gurizada seguindo meus passos, investindo e focando na educação, é tão gratificante, não tenho nem palavras, né? Saber que um escritório de uma cidade de 100 mil habitantes está batendo com grandes centros econômicos. Imagina, a Graham é o segundo escritório em renda variável do Brasil e as pessoas ficam assim de boca aberta. Isso para nós é uma felicidade, para nós, para os cidadãos da região, né? Para todo mundo. Seu Adeval, 1 bilhão de custódia. É muito dinheiro para ter guardado aí e é muita confiança do povo erechinense, do gaúcho e também do catarinense, porque temos um escritório em Concórdia. Sim. Ó, eu digo para você que eu fico às vezes me beliscando, porque há 15, 16 anos atrás a nossa custódia era 10 milhões e Passo Fundo tinha um outro escritório que tinha 100 milhões e eu sonhava um dia chegar aos pés de Passo Fundo, né? E hoje nós temos 1 bilhão, né? Isso é muito graças ao esforço de todo o time, porque eu sozinho não teria conseguido. Isso é um trabalho de equipe, de cada cidadão erechinense que deposita a sua confiança em todos nós. Pois é, mas ainda temos muito que crescer e evoluir aqui na região. Aquela pessoa assim que está nos assistindo e de repente diz, mas só me sobra R$200 no final do mês. Dá para fazer uma poupancinha? Com certeza dá, né? Eu quando era jovem comecei com R$200, né? Com dinheiro pouco que me sobrava. O que faz a pessoa prosperar
a resiliência, a paciência e projetar nela no futuro de 10, 15 anos. A pessoa que começar com 20 anos, 30 anos, com 40 anos, ainda é jovem, né? Tem pessoas que começam a empreender com 50, então nunca é tarde para se investir. Obrigada, parabéns por Obrigado. esse 1 bilhão de custódia e que a Graham continue realizando os sonhos e dando oportunidades para as pessoas estudarem, viajarem, viverem melhor. Esse é o objetivo. Obrigado. Rodrigo Sgavioli, em sua palestra, abordou temas como o cenário econômico global e brasileiro, as melhores estratégias de alocação, oportunidades em renda fixa e as principais tendências para 2025. Um outro dado importante que vale a pena a gente acompanhar para o Brasil, talvez, é um pouco da China. E aqui a gente traz um gráfico com as barrinhas mostrando os crescimentos trimestrais do PIB, né? De quanto cresce a economia chinesa. E a verdade é que a China vem passando por um crescimento que está se estabilizando perto de 5%, que hoje é a meta do governo chinês. Já não é, gente, mais aquela China que cresce 8%, 10%, 12%. E já não é a mesma China em termos de em quais setores ela vai dedicar os seus esforços. A China, durante muitos anos, inclusive passando por um processo, né, de tirar uma parte da sua população da zona rural e trazer para as cidades, investiu muito, né, em portos, aeroportos, estradas, construir prédios residenciais, cidades inteiras, regiões comerciais. Esse modelo se esgotou. Esse modelo se exauriu. E ela está precisando, nesse momento, primeiro, desinflar essa bolha imobiliária sem que ela exploda e também fazer uma transição de modelo econômico para uma economia que cresce menos com esses setores mais pesados em commodities das mais tradicionais, como minério de ferro, aço, mas crescer muito mais em setores que são tidos como os que vão trazer o bem-estar para a população chinesa. Veículos elétricos. Quem aqui conhecia BYD até 2, 3 anos atrás? Acho que ninguém, né? Transição energética, tecnologia, DeepSeek, alguém ouviu falar? Causou um furor no mercado, né? Então a China passa por um problema de tentar deixar para trás, sem que tenha grandes problemas, apesar de ter causado muitos impactos, esse antigo modelo de crescimento e conseguir trazer incentivos para que a China volte a crescer. Só para comparar, o cidadão chinês com o americano, o chinês ele passa por alguns desafios diferentes do americano, diferente talvez até da gente. O chinês tem um serviço de seguridade social ruim ou quase inexistente. Ele está vivendo mais, ele foi incentivado por muitos anos a não ter filho ou no máximo ter um. Ele foi incentivado a comprar muitos imóveis, só que o mercado imobiliário lá despencou e ele tem pouco em ações. Sobra muito pouco para esse cara ter um animal spirit tipo consumo. Porque aqui no Brasil, pelo menos na minha família, tinha muito isso, né? Pô, se você viver demais, você tem lá 3, 4 filhos que te ajudam, né? Lá não tem muito isso. Então o cara não tem o auxílio de um governo, de certa forma, robusto, perdeu dinheiro nos imóveis, tem pouca ação, que ímpeto ele vai ter para consumo? Então existe uma série de medidas que o governo está tentando fazer para reanimar essa atividade econômica. E é isso que o mercado está esperando para ver. Qual é a magnitude disso e o real impacto disso na economia. Sobre onde investir em 2025, Rodrigo Sgavioli falou sobre a diversificação de mercados. Por hora, para o Brasil, vale a pena também acompanhar um pouco o que vai acontecer com as commodities. As commodities vêm andando um pouco de lado. Se você pegar o principal índice de commodities, que é a linha preta, ele está relativamente estável nos últimos tempos e a gente acha que para 2025 vai ser por aí também. A gente não vê nenhum grande colapso, mas também não vê uma grande alta, salvo com a história do ouro, né? O ouro tem uma história muito particular, se vocês quiserem, depois a gente pode explorar um pouquinho mais. Mas, no geral, as commodities têm cada uma a sua história. E a gente passa por um momento de uma grande transformação, em que talvez as commodities tenham histórias realmente muito distintas.
Há quem coloque em xeque o futuro do minério de ferro, talvez o cobre comece a ter uma demanda global muito mais forte. Então, várias são as discussões. E para o Brasil, eu acho que principalmente vale a pena a gente acompanhar o petróleo, porque o petróleo, que está também numa certa região de estabilidade, a gente tem que olhar copo cheio e copo meio vazio. Onde ele está, me parece um patamar de preço que, perto de 75 dólares o barril, não pressiona tanto a inflação, porque vamos lembrar que o estouro Rússia e Ucrânia foi para 130 dólares o barril. Isso pressiona a nossa inflação. Mas também ele não cai tanto a ponto de prejudicar algo que tem sido cada vez mais relevante, que é o quanto a gente fatura para as contas públicas em termos de royalties e dividendos do petróleo. Se cair demais, para a gente é ruim também. Tira a pressão da inflação, mas, por outro lado, as nossas receitas para as contas públicas diminuem. Então, gente, de uma forma geral, antes de eu falar de Brasil, que aqui já é Brasil, o que é o contexto global, então, de uma forma geral? São os Estados Unidos que vem desacelerando, mas a atividade econômica ainda forte, uma inflação que desacelerou, mas encontra resistências e ainda mais tem riscos reinflacionários com as políticas econômicas do Trump, uma China que ela parece ainda estar tentando encontrar qual é o novo modelo de crescimento e não dá para a gente se animar demais em termos de crescimento, e o Brasil hoje tem uma independência ou interdependência econômica muito maior que a China do que com os Estados Unidos, e para o preço de commodities, que em geral parece que encontraram um platô e devem ficar aí por algum tempo. Então, o que eu tendo a dizer? Que é um cenário global de neutro para levemente negativo, não é só para o Brasil, é para emergentes. Eu acho que o Brasil, então, seria importante, já que o mundo não vai ajudar tanto em 2025, porque às vezes a gente surfa uma onda porque o mundo está indo bem. Dessa vez o mundo não vai ajudar tanto. Vamos ver se a gente está fazendo a nossa lição de casa. Vamos começar pela parte boa. Vamos começar porque é o seguinte, gente. A verdade é que está todo economista, vocês devem ter visto em alguns lugares, buscando por que errou a estimativa de crescimento do Brasil nos últimos 4 anos. Foi um pedaço de reformas econômicas, né? A reforma trabalhista, das micro-reformas que foram muito importantes para destravar um pouco toda aquela parte que a gente sabe que é o custo do Brasil, né? Da burocracia brasileira. Mas o PIB brasileiro, nos últimos 4 anos, cresceu consistentemente acima de 3%. Pegando um pouco da história de 24, as barrinhas amarelas são principalmente os setores cíclicos da economia, principalmente o consumo das famílias. E a parte preta é o agro, ok? Vocês podem perceber que nas barrinhas dos trimestres de 2024, que são essas, a contribuição do agro foi muito pequena, diferente de 23, que o agro foi um dos principais componentes de crescimento do Brasil. Em 24 e 25, a gente acha que o jogo volta a inverter. O agro volta a ter uma participação muito relevante no crescimento do Brasil. Já temos aqui notícias do nosso time de análise do setor agro, que tem safras aí com crescimento de grãos da ordem de 15% e 20%. A pecuária, principalmente, também vem contribuindo bastante, o Brasil vem crescendo bastante. Então, o agro, retorno nos pretos, vem contribuindo bastante. O evento aconteceu na noite de quinta-feira, 13 de fevereiro, no Polo de Cultura da CIE e reuniu em torno de 300 pessoas que prestigiaram e acompanharam a palestra do renomado Regi Rodrigo Sgavioli.